Olá, bem-vindo a um Pode Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A qualquer hora que você estiver aqui conosco, você é sempre muito bem recebido. A gente fica muito feliz com a sua companhia. Bem-vindo a mais um episódio aqui da série Empreendedorismo. Sim, eu tô aqui hoje, hein? Não é, hoje com a companhia aqui do Mar Comigo. Hoje a gente vai dar continuidade aqui a esses episódios maravilhosos com empresários que vêm trazer histórias incríveis, inspiradoras para você que de repente pensa em empreender. Aqui é o momento, aqui é o lugar para você se encorajar. Vem com a gente e aproveite. Hoje nós estamos trazendo aqui uma convidada que ela trabalha, eu diria que num ramo nobre, amor. Como que nós poderíamos dizer que o trabalho dela, assim, ela resgata sorrisos, felicidade, autoestima. É lindo de ver e ela vai contar tudo isso pra gente. Vou apresentá-la rapidamente aqui. Ela é especialista em micropigmentação paramédica, graduada em fonoaudiologia e biomedicina. Micropigmentadora há 23 anos e tem a missão de reparar as pessoas de fora para dentro e restaurar de dentro para fora. Ajuda as pessoas a finalizarem um ciclo para contar uma nova história. Especializada na Inglaterra e em Espanha em micropigmentação reconstrutiva. Atendeu mais de 800 casos de pacientes de reconstrução de mama. Atenção. Atua em São Paulo e ela tem uma parceria junto à Sociedade Brasileira de Mastologia do Hospital IBCC e Hospital da Mulher. Membro do projeto Living Sculpture. Ministra cursos recorrentes pela sua academia em São Paulo e também teve passagens marcantes como instrutora nas mais renomadas academias no Brasil, Europa e América Latina. Ela é fundadora do Instituto Valéria Yoshino e eu simplesmente recebo a própria Valéria Yoshino. Bem-vinda Obrigado, ao Valéria. Pode Obrigado por ter Tudo! vindo. Obrigada pelo convite. Eu me Nós que sinto agradecemos. muito honrada de estar aqui. Gente, assim, estou muito feliz mesmo de poder compartilhar um pouco da minha história. E obrigada, viu? Obrigada Nós mesmo. que agradecemos, é uma honra ter você conosco e contar sobre esse trabalho incrível, maravilhoso. Má, vamos lá. Então, Valéria, puxa, você vai ter que contar um pouco pra gente os detalhezinhos de como reconstruir essas mulheres, né? Então, conta primeiro como que é a sua história, como você chegou na sua profissão, e como você montou o seu negócio. Na verdade, assim, eu sempre, desde criança, desde piquititica, eu sempre gostei de desenhar, cantar, dançar. Eu sempre gostei da arte. E eu lembro até que quando eu estava numa segunda série, minha mãe foi chamada na escola, falou, quem que fez esse desenho? Eu lembro que eram os prédios que saíam, assim, do papel, assim, sabe? E eu, com aquela criatividade, nunca tinha feito um curso de desenho. E com 11 anos, minha mãe com salão de beleza, eu comecei a fazer unha, vendo ela fazer, comecei a trabalhar como manicure no salão dela. E estudando, meus pais sempre deram prioridade para os estudos. Aham. E daí, eu me formei em fonoaudiologia, eu comecei a fazer faculdade de fonoaudiologia porque eu cantava, né? Ah, sim. Então, minha ideia era trabalhar com voz, dar aula de canto, de música, sabe? E aí eu peguei e não gostei da fonoaudiologia. Mas continuei, né? Meu pai falou assim, não, você continua a graduação. E eu continuei e formei. Trabalhei 1 ano com a fonoaudiologia e não gostei. Tá. E sempre ajudando no salão da minha mãe. Aos sábados, eu lembro que eu era adolescente, eu ficava tão brava. Sabadão Porque de sol. sábado, assim, meus amigos tudo festando, tudo, né? E eu lá no salão fazendo unha. Ah, meu Deus. Aham. Mas, assim, minha mãe, ela viu que eu tava muito... Meu pai faleceu em 99, eu tava no 3º ano de faculdade. Aí minha mãe, assim, ela viu que eu não tava feliz com a fonoaudiologia, uma sensibilidade incrível que ela tem. E ela me pagou um curso de design de sobrancelhas. Olha. E eu me apaixonei por fazer o design de sobrancelhas. E ela falou assim, filha, você vai se dar bem com a maquiagem definitiva. Na época, 23 anos atrás, Caramba. não era micropigmentação, era maquiagem definitiva. Verdade. Aí eu lembro que eu fiz esse curso, eu simplesmente me apaixonei. Eu me apaixonei por todo esse processo de transformar, de deixar as sobrancelhas bonitas.
pigmentadas e até o professor que me deu o curso, eu lembro que ele falou para ensinar as meninas. Eu falei, mas eu sou aluna. Ela falou assim, mas você desenha Caramba! muito bem. Aham. Aí, enfim, daí eu comecei a aprimorar até que em 2012 eu fui para Espanha fazer uma especialização e foi a primeira vez que eu me deparei com as areolas mamárias, Aham. com a micropigmentação de areolas mamárias. Tá. E eu simplesmente me apaixonei assim por aquele procedimento e começou a virar um propósito aquilo, porque eu falei assim, gente, eu posso assim contribuir tanto com a reconstrução dessas mulheres, reconstrução de vida, de autoestima. Não é só reconstrução de desenho, Sim. num desenho. É assim, eu consigo reconstruir a alma delas, né? Perfeito. E, de repente, eu comecei a me aprimorar nisso. Daí fui para a Inglaterra, fiz o curso de uma especialização também nessa parte de micropigmentação paramédica reconstrutiva. Peguei queimados, enxertados, reconstrução de areolas mamárias, cicatrizes. E eu comecei a fazer esse curso lá, esse aprimoramento. Só que ainda eu achava que faltava questão de profundidade de desenho. Algo assim que saltasse, sabe? Tá. Aquela areola assim que saltasse do Tipo um 3D? 3D. Tá. E eu comecei a desenhar no papel, sem ter feito nenhum curso de desenho, mas eu consegui desenhar e eu consegui projetar esse desenho. E aí eu vi que ia dar certo. Aí eu comecei a fazer trabalhos filantrópicos no Erasto Gettner, na época eu morava em Curitiba, e comecei a me deparar com os pacientes. E lá, como eu não tinha um portfólio, eu fiquei 1 ano indo só ao hospital, tipo, os médicos olhavam toda terça-feira à tarde, tava minha Valéria carinha tava lá, lá. tava lá. Aí todo mundo fala, eu falava, olha, eu faço a micropigmentação, mas você tem foto? Não, mas eu desenho na pele aqui com lápis, não sei o que lá, que eu não tinha foto. Certo, porque o modelo é delicado, né? Você precisa de um modelo ou para fazer uma tatuagem. Tá. Exatamente. E assim, os médicos, eles gostam de ver o resultado, né? E eu falava assim, mas eu posso, né, desenhar com lápis. E eu mostrava a pele artificial, assim, com um monte de desenho, assim, sabe? Tá. Aí até que teve um médico lá, que ele falou assim, eu tô cansado de ver sua cara. Eu vou dar uma paciente para você fazer, porque agora já tá na hora. Eu acredito que você esteja preparada. Tá. Aí me deu a paciente e deu certo. É mesmo. Aí deu certo. Aí ele começou a mandar paciente para mim. Aí todo mundo começou a mandar paciente. Comecei a participar de eventos com os médicos. E eles começaram... Porque o meu propósito na época era mostrar para os médicos que poderia contribuir com a reconstrução mamária. E não assim... assim, a autoestima ainda estava nascendo ali. Eu vi que eu conseguia reconstruir a autoestima das pessoas. Só que, assim, eu queria que os médicos reconhecessem isso para eles mandarem as pacientes. Claro. E para eles divulgarem esse trabalho. Porque, realmente, assim, é um trabalho que transforma vidas. Eu falei, gente, elas precisam disso. Eles precisam reconhecer isso. E daí eu comecei a participar de eventos e começou a crescer o negócio. Começou a crescer. Eles começaram a encaminhar as pacientes. E aí eu conheci médicos de São Paulo, e daí médicos que me apoiaram muito aqui em São Paulo, e daí, por um chamado, eu vim para São Paulo. Ah, tá. Então você nasceu em Curitiba? Não, eu nasci em Maringá. Ah, tá. Mas lá e depois... quanto tempo que você veio para São Paulo? Fazem 2 anos que eu tô em São 2 anos Paulo. que veio para São Paulo, tá. Aí? E eu morei 16 anos em Curitiba. Aí, de lá, daí eu falei assim, Deus me mandou para São Paulo. Comecei a me conectar muito forte com Deus, que Ele é o que rege a minha vida. Tudo que eu faço, eu peço para Ele, porque eu já não caminho sem Ele, assim. Na verdade, todos os dias as minhas orações eu não quero ser mais eu. Eu quero viver no Senhor, assim, sabe? Me conduza em cada passo que eu der. Então, assim, Ele começou a conduzir e Ele falou assim, você vai para São Paulo. Só que aí, eu não perguntei, esqueci de perguntar o como. É que às vezes Deus não te dá todas as respostas, né? Ele te mostra alguns caminhos assim. Exatamente. Não é? E na ansiedade, eu comecei a fazer com o meu como. Tá.
Ai, ai, ai. Como seu ai. coração mandou. O que eu queria pra mim, não o que ele queria pra mim. Esse foi o grande erro, mas eu digo que foi erro, mas assim, eu acredito que ele permitiu que tudo isso acontecesse por causa do processo, né? Certo, Existe um processo que a gente passa. com certeza. Então, assim, e eu fiz com o meu como. Aí construí um negócio, sabe? Que nem a gente tava falando nos bastidores, construir um negócio. E assim, ele falou assim, e fazem 15 dias que ele falou assim, você vai. Faz mais de um mês, aliás, que ele falou, mas 15 dias eu mudei, porque ele falou assim, você vai sair daí. Tá. Aí eu saí de lá e assim, quando eu comecei a mergulhar muito em Deus, assim, viver a presença dele, ele começou a mudar meu coração, começou a mudar. E eu fiquei meio perdida no propósito, porque eu tinha um propósito que era da Valéria. Mas eu comecei a mergulhar num propósito, tipo assim, eu falei, qual que é o seu propósito? O propósito que o Senhor tem pra mim. Aí, esses dias eu tive a resposta. Eu comecei a ter a resposta que era realmente o que a Valéria já fazia, entendeu? Tá. Então, assim, e nasceu assim, é mais ou menos a história, assim, Que porque, legal. assim, hoje eu sou muito grata, assim, de poder contribuir com essas mulheres, sabe? É algo, assim, que elas chegam de um jeito, elas saem de outro jeito e voltam de outro jeito, sabe? Era isso que eu queria te perguntar agora, porque você me contando a sua história, obviamente que tem uma grande diferença, mas eu vivi algo um pouquinho parecido, porque eu tive uma alopécia e eu comecei a perder a orla do cabelo, perdi toda a sobrancelha por conta de uma questão de estresse. E quando eu fiz a micropigmentação da minha sobrancelha, quando terminou e que eu peguei o espelho para me ver, foi um ressignificar para mim. Aquilo me Exatamente. trouxe de volta, me trouxe a Débora que eu realmente sou. Porque eu tinha me perdido. Eu me via e não me reconhecia. Eu fiquei durante muito tempo relutando, com medo de fazer a micropigmentação. Então eu usava maquiagem. Mas aquilo, você sabe, quem não sabe fazer a maquiagem, cada dia sai de um jeito. É verdade. Então não é Aí você. borra, né? Então e não é você, né? Então, quando eu levei o meu problema para a profissional e ela entendeu o que eu queria, e ela trabalhou comigo também com muito cuidado, vários testes e tal, e quando eu vi o resultado final, eu, né, digo hoje como paciente, né, Valéria? Imagino que as suas pacientes devam. Para mim foi incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho se tem alguma paciente que você se lembra. Porque eu acho que é óbvio que com todas deve causar muita emoção, muita alegria, né? Mas tem alguma que você pode, sem citar nomes, nada, né? Que te marcou? Eu me lembro de uma paciente que ela... Nesse caso, não foi nem a doença, o câncer. Mas ela, muito jovem, com 12 anos de idade, ela tinha a mama muito grande, muito densa. E ela fez redução logo com 15 anos de idade e começou a não dar muito certo. As reduções que ela fez, assim. E ela começou a ter necrose de areolas. Entendi. Então, assim, com 30 e poucos, acho que ela tinha 36 anos, mais ou menos, ela resolveu fazer micropigmentação. Tá. Isso ela fez várias cirurgias no decorrer dos anos, assim. E sempre muito insatisfeita. Não usava um biquíni, assim, porque parecia um pouco da cicatriz fora do biquíni. E eu lembro quando eu fiz a micropigmentação nela, ela chorava tanto, essa mulher. Imagino. Ela chorava tanto, ela falou assim, há anos eu sou escrava do meu corpo, sabe? Da minha imagem. Eu não conseguia me olhar no espelho como mulher. Caramba. E desde criança isso gerou um trauma para mim. E aí ela, gente, assim, foi tão incrível assim, porque ela voltou outra pessoa. Ela estava num relacionamento tóxico, terminou esse relacionamento, emprego, conseguiu emprego. Assim, foi de um mês para o outro, que era o retorno dela, ela voltou outra pessoa. Tirou foto de biquíni. Olha só. E ela falou assim, e ficava uma cicatrizinha pra fora, sabe? Ela falou assim, essa cicatriz nem me importa mais. Meu
Eu nem vejo mais. Olha que resgate, né? Não, foi uma questão, foi uma coisa incrível, sim. Que lindo. Eu fiquei muito impactada, assim. Nossa, imagino quanta história você não vive ali na sua clínica, né? E poder trazer esse sorriso para as pessoas de volta deve ser demais, né? E também, assim, eu falo assim, que não é sobre um desenho, é sobre um resgate da identidade. Perfeito. É sobre uma mudança de um ciclo e o início de uma nova história. Perfeito. E é isso. Te cortei, né, Marcelo? Não, é isso. Não, eu tô imaginando aqui tecnicamente como é feito, né, essa micropigmentação. Acredito que não deve ter uma fórmula, que não podemos fazer uma auréola para todas as mulheres iguais, né? E tem que ter tamanhos diferentes, colorações diferentes, Exatamente. texturas diferentes, né? Então conta um pouquinho essa questão de como que você consegue ter esse feeling de perceber a diferença de uma mulher para outra. Como que é essa questão de desenhar isso? Técnica, né? Mais técnica, especialista. Na verdade, assim, eu acho que todo profissional que trabalha com isso precisa ter uma noção de profundidade, de cor, de dimensão ali do desenho. Porque eu ministro cursos nessa área e eu já peguei alunas assim que não sabiam o que era diferenciar um quadrado de um círculo. E realmente, assim, eu falava, isso aqui tá quadrado. Quadrado. Não tá quadrado. Aí eu colocava de longe, assim, ela realmente tá quadrado. Então, assim, precisa ter essa noção. E, assim, a técnica que eu acabei desenvolvendo foi diante das minhas dificuldades de implementação de pigmento também. Então, essa daí já é uma parte um pouco mais técnica, Claro. porque, assim, a mama, ela é uma região de muita adiposidade, por exemplo, tem cicatriz. A pele da areola não é a mesma pele que o resto do corpo. Então, inclusive conversando com alguns tatuadores, amigos meus, eles falaram assim, se trabalha na parte mais difícil de se pigmentar do corpo. Devido a todas essas condições. Então, assim, eu desenvolvi, através dos princípios da micropigmentação, técnicas muito sutis, muito delicadas, e existe isso na aplicação, né? Mas existe a questão do desenho. Mas isso é treinável. Entendi. É treinável, né? E esse processo é uma sessão só que você faz a micropigmentação? São várias sessões? São algumas Ou sessões, 2 a 3 sessões aproximadamente. Para chegar no resultado final, você fala. Acho que é importante a gente dizer isso, porque eu não conheço. E muita gente não conhece, e muita gente talvez que precise e que não saiba. Então é importante passar essa informação para elas, né? Claro. Existe essa possibilidade, Sim. não é algo tão traumatizante, assim, no sentido de porque tem que leva anestesia, ao sofrimento, tudo, né? de dor. É anestésico tópico que eu faço. Eu não faço nada, não é nada muito invasivo. Também não é tão demorado assim. Não, né? e assim, não é uma cirurgia, que muitas têm medo, assim, tem medo de passar pelo processo tudo de novo. Claro. Que foram tantas cirurgias. Sim. Que daí elas não querem mais passar por aquilo. Mas eu explico, eu gosto de fazer uma avaliação, uma consulta, Claro. uma consultoria inicial, né? Para que elas possam entender e possam se ver. Eu faço um pré-desenho, explico tudo como que é feito, porque eu acho que é muito bom estar muito claro tudo, para que elas não passem por um trauma. Outro, né? Outro trauma, sabe? Claro. E é tudo muito... Quando elas terminam, elas falam assim, é isso? Tipo assim... Não doeu nada. Olha que legal. Sabe? Não, foi super tranquilo. E aquela imagem diante do espelho, nossa, é muito emocionante que eu faço. Eu imagino. E eu estou pensando aqui, né? A Valéria criança desenhando lá despretensiosamente. Gente, verdade. Chegar neste ponto, né? De você trazer essa alegria para as pessoas, esse resgate. Meu Deus, eu acho que isso não tem nem palavras para explicar o tanto que isso significa mesmo na vida dessas mulheres, né? Aliás, uma curiosidade me surgiu aqui. Você já chegou a fazer micropigmentação mamária em homem? Já. Já também? Já. Já peguei paciente trans, já peguei paciente... às vezes o homem tem a ginecomastia, então ele faz... Sim. A reduçãozinha ali, né? E fica cicatriz e fica uma cicatriz periareolar em volta da areola. Aí eu faço também.
Então, É pra que todos. incrível. até para mastectomia em Aham. homens que tiveram Sim, câncer de sim, mama também. É raro, mas nós assim... tivemos um episódio, né, com a doutora Nesca falando sobre câncer de mama e ela citou também o câncer masculino, né? É raro. Existe, é raro, mas Aham, tem, mas aham. tem. E Valéria, assim, lindo, lindo. Eu tô aqui pensando, tentando entrar na cabeça das suas pacientes, imaginando como elas se sentem, que eu acho que deve ser demais. Meu Deus. É incrível. E aí você, então, há 2 anos veio para São Paulo e há cerca de 15 dias você mudou o seu espaço. Você tá num espaço novo. Sim. Então, tudo que é novo, né, traz aí uma nova energia, um ânimo e tal. E eu projeto o futuro. Eu quero saber como é que a Valéria agora se vê no futuro, sendo que o 2025 está batendo na porta. Eu quero deixar um legado. Eu não tenho filhos, mas assim, eu quero deixar um legado através do que eu faço, assim, porque eu entendo assim que as minhas mãos são 2 mãos somente, mas que eu posso multiplicar essas mãos. E através de cursos, as pessoas que trabalham em clínicas, sabe? Eu acho que eu preciso multiplicar isso. Entendi. Eu tenho um método, né? É Mama Design que chama o método, a técnica. E eu quero, assim, que as pessoas façam. Porque, às vezes, tem uma pessoa lá do Nordeste. Eu não tenho condição de ir para o Nordeste atender essa paciente. Mas tem uma pessoa lá do Nordeste que está capacitada em fazer. Entendi. Então, assim, é essa forma de multiplicação, sabe? Com as cicatrizes também. Gente, cicatriz é uma coisa que afeta muito as pessoas. Sim. Não é somente as areolas, mas as cicatrizes. De queimadura, às vezes, Exatamente. né? Ou uma queloide, né? Então, assim, tem muitas coisas assim que as pessoas podem fazer. E eu não... Tem tantas pessoas que precisam disso, tantas mulheres, o índice é muito alto de câncer de mama, e assim, cirurgia plástica no geral, que fica cicatrizes, né? Uma abdominoplastia, por exemplo. Então, assim, o meu intuito é multiplicar, o meu futuro é multiplicar isso. Entendi. E Através da sua metodologia, você dar os cursos Isso. e formar os seus... como que nós diríamos? Seus formandos, né? Exatamente, deixar o meu Os legado profissionais. mesmo, né? Claro, claro. Entendi. Então, você enxerga esse futuro também atrelado a como se fosse um sonho seu? Ou ele já está... Porque, assim, uma coisa é falar de sonho, às vezes é o que está só aqui na cabeça, né? Ou esse sonho, você acha que ele já está dando os primeiros passos, vamos dizer? Ele já está dando os primeiros passos, E é um sonho, sim, com certeza. Lá no seu novo espaço, você teria condições de fazer essa formação lá? Eu na verdade, assim, eu pego e faço em outro espaço. Ah, tá bom. Mas, assim, eu quero muito treinar pessoas. Eu já estou projetando tudo isso, já ministro cursos, mas eu quero algo maior, assim, Perfeito. algo que expanda mais, Claro. sabe? Então, assim, eu já estou colocando, com a ajuda do Encantar Mentoring. É um gancho aí, É né? um gancho aí. É um gancho. Por isso que eu perguntei dos passos, né? Porque a gente sabe que, então, pegando esse gancho do Encantar Mentoring, né? Com o Betel, que você participa, a gente sabe que ali você tem que trabalhar. Exatamente. Você tem que realizar. Eu já... Então, eu queria só te perguntar isso. Que diferença que essa experiência está trazendo para você, profissionalmente falando? Então, eu já fiz algumas mentorias e cada um muito maravilhosa, assim, cada um com o seu jeito de avançar, assim, eu cresci em todas que eu participei. Mas o Encantar Mentoring do Betel, ele cuida, assim, de um jeito, ele responde na hora ali, sabe? Ele ajuda. Ah, tá com dificuldade, vamos conversar. E assim, ele pede tarefas. Ele pede tarefas. Não pensa que é só sentar e assistir a aula, não, Não é um encontro ali de pessoas ali, não. Se transformando realmente numa família, o Encantar Mentoring. O Betel, ele tem esse poder de unir pelas atitudes que ele tem, sabe? Eu falo sempre pra ele, eu não canso de repetir, porque ele tem esse poder de encantar mesmo, pelas atitudes dele. Eu falei, Betel, você não precisa falar nada, só sua atitude já ensina muito pra gente. A questão de servir,
de dar o melhor, assim, de dar com amor, sabe? Assim. Então, e tem tarefas ali. Aham. E ele tá montando uma estratégia ali, tipo, me ajudando. Confesso que não é fácil colocar no papel, Claro. materializar tudo aquilo. Mas eu acho que tem que ser no papel antes para poder colocar as ideias no papel, organizar ali para poder sair. Entendi. Então, assim, eu estou organizando essa parte. Maravilha. Valéria, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco fora da micropigmentadora e da empreendedora, mas da Valéria, assim, você colocou Deus numa posição muito importante no seu discurso, né, na sua vida, na sua experiência. Como é essa relação com Ele no sentido de como você conversa com Deus? Ah, nossa, já começa a vir uma emoção, assim. Deus, ele é tudo, assim. Eu tive uma história de vida, assim, que não foi muito fácil. E ele me tirou de tudo aquilo. E ele tá trabalhando o meu caráter para me prosperar muito. Essa é a promessa dele. E, assim, essa missão que ele me deu, eu falo, assim, que ele tem muita misericórdia de mim, assim. Ele teve... Eu tenho recebo muita graça dele. Eu acho que só o fato da gente acordar, a gente já precisa agradecer, porque já é um milagre. Perfeito. E assim, eu coloco Deus acima de tudo mesmo, porque assim, ele é quem criou o universo. O homem não é capaz de mensurar o tamanho do universo. O planeta Terra é um titiquinho. Um grãozinho de areia, né? Acho que, olha, um grãozinho de areia até Ainda menos, seria talvez. grande. Nós, assim, sabe? Então, qual que é o tamanho do seu problema? Quando você está na presença dele, ele resolve. Ele começa a dar discernimento. E essa conversa com ele, eu ouço a voz dele, só que eu preciso estar muito na presença dele. E eu comecei a entender muito sobre santidade também, sobre obediência. Não é fácil, muitas vezes, obedecer a Deus. Não é fácil mesmo. Só que quando você coloca ele acima de tudo, você faz o máximo de esforço para poder obedecer a ele, andar em santidade. E é bom entender o que é santidade também, sabe? Porque aí ele vai colocando as coisas, vai colocando, vai encaixando. É incrível, assim, como ele encaixa as peças do quebra-cabeça, sabe? Minha vida tava uma bagunça. Eu falava assim, é sério isso? Onde eu tocava, parece que virava um emaranhado, um nó, assim. Agora parece que ele está desfazendo todos esses nós que eu mesma fiz, sabe? Eliminando algumas coisas, colocando outras coisas. E assim, é tão incrível. E a presença dele, gente, eu peço todos os dias. Eu falo assim, Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, mas menos a sua presença. Sim. É o que me guia, é o que... É a minha vida, assim. É bonito ver você falar, porque eu sinto que você tem muita proximidade dele. Muita. É incrível isso, né? A forma como você se transmite, você fala, não, porque ele me fala. Então é como se você de fato conversasse. E eu creio nisso. Eu creio mesmo que você de fato tem essa ligação, né? Deus é muito importante. É muito engraçado porque o Pode Tudo vira e mexe, né, amor? Sim. Deus vem. Ele vem, ele chega. E ele é quem não precisa jamais, nunca pedir licença de nada. Aqui é dele, tudo é dele. Então ele vem naturalmente, porque eu acho que o propósito é esse, né? Exatamente. Se a gente segue o que você falou de obediência, se a gente tem a delicadeza de perceber a presença dele e as mensagens que ele passa pra gente, né? Dizer, olha, vai por aqui, não faça assim. Exatamente. Não E é? ele fala. Aí, às vezes, a gente... É isso mesmo? Confirma. Ele confirma, de alguma forma. É impressionante, assim, como ele atua na nossa vida o tempo todo. Inclusive, ele está aqui. Certeza, não tenho a menor sabe? dúvida disso. Eu sinto a tenho. presença dele muito forte aqui, assim. E você sabe que até, às vezes, assim, eu vou comer, eu coloco um pratinho pro Pai, Filho e Espírito Santo, assim. Eu coloco 3 taças, 4, né, comigo. Uhum. 3, assim, eu falo assim, agora vamos sentar juntos, porque assim, eu ando e o tempo todo, assim. E tem gente que fala assim, você não tem um namorado, você não tem um marido. Você não se sente sozinha? Cara, eu não me sinto sozinha. De forma alguma. Você fez essa
colocação do prato, eu lembrei de um podcast que estava ouvindo, chamaram um cozinheiro. Fazer entrevista, conversar, um cozinheiro. Perguntaram para ele, para quem você gostaria de cozinhar? Achando que ele iria falar... Chamar uma pessoa famosa. Famosa. Eu queria cozinhar para Deus. Eu ia fazer o melhor pão da minha vida. Não achei demais quando eu essa resposta, né? Eu queria cozinhar para Deus. Já pensou, né? Nossa, Coisa, né? é incrível. Não, E você está fazendo a micropigmentação para Deus, né? Exatamente. É o seu trabalho. E é o trabalho do cozinheiro. Né? Exatamente. É o meu trabalho, é o trabalho dela. A gente está fazendo isso com essa intenção, né? Exatamente. Quando eu faço uma micropigmentação, antes de começar a fazer, eu falo assim, Deus, Jesus, usa minhas mãos. Usa minhas mãos para tocar nessa pessoa. Sim. Muito bom. Sermos instrumento, né? Exatamente. Nós sermos instrumento do que ele deseja. Exatamente. E muitas vezes, assim, quando a pessoa dá abertura, eu falo muito da palavra, assim, sabe? Esses dias tinha uma... Vou contar um caso. Não sei se Claro, dá fica à tempo. Tinha uma paciente que ela falou assim, eu tenho medo, sou muito medrosa. Eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo. Eu falei, mas qual que é o seu hábito de vida? Comecei a conversar com ela, ela falou assim, eu assisto muito televisão, não sei o que lá. E chegou nisso, né? Assisto muito televisão. Eu falei assim, mas que tipo de canal que você assiste? Eu assisto jornal, não sei o que lá. Eu falei assim, você assiste muito assalto, muito... Ela, sim, passa todos os dias, né? Porque eu tenho medo de ser assaltada. Aí eu peguei e falei assim, você acredita em Deus? Ela falou assim, eu já acreditei um dia, mas hoje não mais. Eu não sei o que aconteceu ali, gente. Acho que o Espírito Santo começou a me usar ali. Eu comecei a falar de Deus para ela. Ela começou a chorar, mas chorar. Eu preciso voltar a ter conexão com Deus. Porque, assim, um dia eu acreditei, eu passei, não sei por que eu passei a não acreditar mais, porque eu acho que as pessoas são muito ruins. Esses assaltos, mortes que acontecem por aí, as pessoas são muito ruins. Eu falei, eu já pensei dessa forma. Eu não acreditava em ninguém em uma época da vida. Assim, eu achava que todo mundo era ruim. E até que um dia, Deus me falou assim, se você acha que você é a única pessoa boa nesse mundo, Ele falou assim, tem pessoas muito melhores que você. Pois é. E eu comecei a falar de mim para ela, e na identificação ali com o que ela estava passando, sabe? E daí, na próxima sessão, ela falou assim, eu comecei a orar. Ai, que lindo. Eu falei, ai, gente, isso daí é a maior recompensa, assim, que tem para mim, Maravilhoso. sabe? Eu ia pedir, a gente tá quase chegando no fim Ai, aqui. É um não. pouco gostoso, né? Que ele flui, ele Não. vai... Tudo que é tão bom sempre acaba, né? E aí eu ia dizer, mas eu acho que você passou tantos recados aqui, mas eu quero, assim, pedir um momento, se você ainda quiser passar algo pra alguém, aproveitar esse momento pra gente poder encerrar, você fique à vontade. Senão, porque você já disse tantas coisas lindas aqui, né? Foi realmente muita emoção que a gente viveu aqui. Mas se você tiver, sei lá, mandar um beijo pra alguém, é o momento agora. Eu gostaria de passar um recado para as pessoas, sim. Para elas procurarem a presença do Deus Pai, de Jesus, porque, assim, é tudo. Ele vai te fazer encontrar missão de vida, porque eu acho que sem propósito, a gente vive uma vida tão sem sentido, né? Eu acho que as pessoas procuram, vão para o trabalho, voltam para casa, aquela coisa morna, sabe? Então, eu acho que para ter sentido de vida, precisa ter a presença dele. E ele conduz tudo, 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 tudo. Vão existir momentos de processo, que não vai ser fácil, mas quando está na presença dele, a gente sabe que é um processo. Sabe que é difícil, mas ele está moldando a gente. É como uma massinha ali de gesso, sabe? Coloca no molde e ele vai moldando. Porque sem ele, a gente não é nada. É essa mensagem, assim, Maravilhoso. E o beijo que eu mando é pra ele, né? Tipo assim, um abraço, sei lá, a conexão, porque realmente é o que rege. E minha mãe maravilhosa também, né? Claro. Minha mãe que é toda a honra também.
honro muito ela, mas principalmente toda honra e glória ao Senhor, assim, que é o que rege o caminho de todo mundo. Maravilha, maravilhosa. Eu amei. Você gostou de estar aqui conosco? Ah, eu amei! Então eu quero dizer... Não queria ir embora, não. Então eu quero dizer que o Pode Tudo estará sempre com as portas abertas para você. Obrigada, Para você Débora. vir contar histórias lindíssimas que eu tenho certeza que cada vez mais você conduzirá. Para você vir contar sobre os seus cursos, a sua formação, né, dos seus pupilos aí. A porta está aberta sempre para você. Ah, E muito mais uma obrigada. vez, muito obrigada por Muito estar conosco obrigada, aqui. muito Né, obrigada. amor? Obrigada, Muito Marcelo. obrigado, Valéria. Adorei, viu? Ai, que bom. E aí? Muito bom. E Você aí? gostou? Dá um Gostei. Ai, amei.